Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, onde nós iremos ler os versículos 49 e 50. Evangelho de Lucas, capítulo 8, os versículos 49 e 50. Diz-nos assim a palavra de Deus: estando ele ainda falando, chegou do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Podeis assentar. Meus amados irmãos, nós evangélicos, e com destaque à reforma protestante do século XVI, sedimentou isto. Nós cremos em 5 pontos básicos, que são luminares para entendimento da verdade de Deus, conforme Ele nos revelou nas Sagradas Escrituras. Estes princípios eram chamados os 5 solas, que em latim significa somente. E estes princípios seriam os seguintes: somente pela graça de Deus nós somos salvos. A graça é um favor imerecido, portanto nós não somos salvos pelo nosso mérito, por alguma coisa que possa ser atribuída a nós como causa. Somos salvos única e exclusivamente pela graça, pela benevolência, pela condescendência, pelo favor de Deus. O segundo ponto é que somente a Escritura Sagrada, para nós, é fonte segura acerca do conhecimento de Deus e da nossa salvação. A Bíblia é a única regra de fé e de prática. A Bíblia é a autoridade final em assuntos espirituais. A terceira proposição, o terceiro princípio, é que nós somos salvos única e exclusivamente por Jesus Cristo. Ele é o único Salvador, Ele é o único mediador, sacerdote, advogado, intercessor. Não devemos dirigir nossas preces e oração a nenhum outro que não a Cristo. Não devemos apresentar a Deus culto, senão pela mediação de Jesus Cristo. Não devemos invocar a nenhum outro para a nossa salvação, senão somente a Jesus. Então já temos aí 3 princípios: só a graça, só a Escritura, só Jesus. O outro é só a fé. Nós recebemos a salvação que Deus nos oferece através de Jesus Cristo, única e exclusivamente pela fé. Somos salvos crendo, confiando em Jesus Cristo, no que Ele fez, nos abrigando debaixo de sua graça e favor. Não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos esforços. Não somos salvos por uma instituição eclesiástica, uma igreja. Não somos salvos por meio de sacramentos, ritos ou cerimônias, mas única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Salvador. E por fim, o último princípio é que só a Deus deve ser dada a glória. Ora, se não há outro conhecimento de Deus senão aquele que Ele nos deu nas Escrituras.
Não há outra maneira de sermos salvos senão pela graça, o favor imerecido de Deus. A salvação não é de nós, é através de Jesus, não é por nossas obras, é através da fé no que Jesus Cristo fez e faz por nós. Então não resta ao homem nada de que se gloriar, mas somente a Deus deve ser dada a glória e o louvor. Por isso Paulo disse aos Gálatas: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Aos Coríntios, no capítulo de número 1, Paulo diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós não temos nada em nós de que nos gloriarmos, mas nós nos gloriamos de termos sido alcançados pela graça e benevolência de Deus. Somente a Ele deve ser dado o louvor e a adoração. Eu vou nessa noite falar menos sobre o primeiro e o último que eu mencionei, que a salvação é só pela graça e que só a Deus deve ser dada a glória. Os dois se implicam. Se a salvação não vem de nós, vem do favor de Deus, somente a Ele deve ser dada a glória. Mas esses dois, se você prestar atenção, eles dependem dos outros três: somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente Jesus. Nós somos salvos por uma fé que não é uma fé cega, não é uma aposta, não é uma fé instintiva, supersticiosa ou crédula. É uma fé informada, é uma fé esclarecida pela palavra de Deus. Não basta que creiamos sem entender o porquê das coisas. A fé deve ser a fé no que Deus prometeu, no que Jesus Cristo fez, na revelação que temos pela Bíblia de quem Ele é. Portanto, a nossa fé deve ser proveniente da palavra de Deus. Paulo diz aos Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nós não teríamos fé sem ouvir o Evangelho. Como crerão, levanta a pergunta ao apóstolo Paulo, se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso Jesus disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê será salvo. É necessário, portanto, que a pessoa ouça, que a pessoa entenda o Evangelho e creia em Cristo de uma maneira esclarecida sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, sobre qual é o plano de Deus. A fonte do conhecimento que inspira a nossa fé, a fonte da nossa fé é a palavra de Deus. A fé, sobre a qual iremos ainda falar muito, ela olha para Jesus, ela não olha para si mesma. Nós não somos salvos pela fé na fé. Às vezes, evangelizando uma pessoa, a pessoa diz: não, isso que você está pregando eu não preciso, eu já tenho muita fé. Note, ela não diz eu tenho Cristo, eu já tenho muita fé. Na verdade, ela tem uma fé na sua fé que normalmente é instintiva, supersticiosa, não esclarecida pela palavra de Deus. A fé não é uma coisa em que nós devemos confiar nela própria, ter fé nela própria, como se ela merecesse alguma coisa. Quem coloca a sua fé em algo errado não tem nenhum proveito, porque a fé não vale por si, vale por aquilo ou por aquele em quem ela está posta. Por isso Paulo nunca se gloriou de ser um homem de fé. Paulo se gloriou daquele em quem creu. Ele disse: eu sei em quem tenho crido, eu sei onde eu pus a minha fé, eu sei em que pessoa eu tenho colocado a minha fé, no caso, a pessoa do Senhor Jesus. A fé, portanto, ela vem da palavra e se orienta a Cristo. Não há espaço aí para o homem nem é a fonte da fé, esta fonte é a palavra, e nem o homem é para onde a fé se dirige, ela se dirige
para Jesus. Nós somos salvos através de uma fé baseada no que a palavra de Deus nos revela, e uma fé endereçada à pessoa bendita e excelsa de Jesus Cristo. É por causa disto que nós atribuímos a salvação à graça de Deus e não aos nossos méritos. É por causa disso que somente a Deus nós atribuímos a glória e não temos nada em nós mesmos de que nos gloriarmos, porque temos uma fé em Cristo que nos veio através da palavra de Deus. Quando nós falamos da palavra de Deus, da Bíblia, é bom que se diga que aqui não é um manual, aqui é um desdobrar histórico, revelado, do plano de Deus, de amor para nos salvar, depois de o pecado ter entrado no mundo, pela escolha do primeiro casal que Deus constituiu lá no Éden. Na verdade, meus irmãos, nós vemos na Bíblia um termo que talvez pudesse dar a entender que aqui fosse o manual, é o termo lei. Mas quando a Bíblia fala da lei de Deus, ela deve ser vista primeiramente como uma manifestação de quão santo Deus o é. Quando somos chamados a atender ao que a lei de Deus exige, a Bíblia usa essa expressão: sede santos, diz o Senhor, como eu sou santo. A lei de Deus revela-nos a santidade do Deus único e verdadeiro. E por outro lado, a lei de Deus, ela fala-nos como um espelho que nos mostra a nossa pecaminosidade. O objetivo dela não é ser um manual, um código. O objetivo da lei é revelar-nos sobre Deus e sobre nós mesmos. É mostrar como Deus é santo e mostrar como nós somos pecadores. Por isso que Paulo disse em Romanos, ele disse: a lei de Deus é santa, justa e boa, não tem problema nela, ela é maravilhosa, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A lei revela-nos a santidade de Deus e a distância que nós nos encontramos depois da queda de Adão desta santidade. O objetivo de Deus com a lei não é simplesmente nos carregar com regras, é preparar um relacionamento, é fazer-nos entender como nós estamos separados e distantes dele. Aí as outras palavras que nós vemos são promessa no Velho Testamento e evangelho no Novo Testamento. Note que essas expressões não designam uma coisa fria, impessoal, mas estas expressões designam a pretensão de um relacionamento. Deus tem promessa, Deus prometeu nos enviar Cristo. Uma promessa é feita para alguém, é uma palavra endereçada, não é uma palavra que retrata uma coisa como um cientista que vai explicar como algo funciona. É uma palavra de relacionamento. Deus prometeu a nós, prometeu a mim, prometeu a você, é um termo relacional. Quando a promessa de Deus se consuma, Jesus vem, morre na cruz pelos pecadores e ressuscita ao terceiro dia para ser o fundamento da nossa salvação. A Bíblia manda que isso seja anunciado como evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias. Mais uma vez, uma coisa que indica a pretensão de uma relação pessoal de Deus conosco. São os nossos amigos que com prazer vêm nos contar boas notícias, boas novas. Portanto, a Bíblia não deve ser lida como um livro frio, impessoal, como o Alcorão dos muçulmanos, como um livro de filosofia. Não, aqui nós temos Deus através de sua lei mostrando quem Ele é e o estado em que nós nos encontramos e a distância. Temos Deus prometendo remediar isso através da obra de Cristo e anunciando quando aconteceu como uma boa notícia para nós. A Bíblia é a palavra de Deus endereçada ao leitor, ao ouvinte, ao destinatário. É Deus falando conosco.
Nós vamos ver estas três coisas nessa noite: só a Escritura, só a fé, só Jesus, a partir de um evangelho que eu escolhi para isso, o Evangelho de Lucas. Nós vemos claramente que a Escritura é a única regra de fé e prática. Vemos que a fé é o único meio de salvação, que Jesus é o único Salvador, mediador, principalmente nas epístolas, que são didáticas, que são instrutivas, foram escritas à igreja para instruir sobre esses assuntos. Mas nós veremos que nos evangelhos, que trazem narração da vida e da obra de Jesus Cristo, nós encontramos claramente estes três princípios: só a Escritura, só Jesus e só a fé. Eu os convido a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 1. A partir do verso 1 diz assim: tendo, pois, muitos empreendido por ordem a narrativa dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estais informado. Lucas, ele mostra como ele elaborou o seu evangelho. Ele consultou os apóstolos, aqueles aqui chamados de ministros da palavra, aqueles que aqui são mencionados como os que presenciaram tudo desde o princípio, aqueles que transmitiram tudo o que aconteceu. Lucas diz: eu os ouvi, eu me dei ao trabalho de saber tudo minuciosamente, com detalhe, e descrever os fatos dentro de uma ordem narrativa. Meus amados irmãos, o Evangelho de Lucas faz parte da Escritura, faz parte da Bíblia. A Escritura não é só o Velho, mas o Velho e o Novo Testamento. E nós sabemos disso porque numa das cartas de Paulo a Timóteo, Paulo cita um trecho que não está em lugar nenhum do Velho Testamento, está no Evangelho de Lucas, uma palavra que Jesus dirigiu aos seus apóstolos. E Paulo, quando cita esse trecho do Evangelho de Lucas, ele diz como está escrito na Escritura. Então veja, naquele tempo mesmo em que Lucas escreveu seu Evangelho, o apóstolo Paulo já reconhecia a inspiração deste Evangelho. Portanto, ele integra o que nós chamamos de as Sagradas Escrituras, a revelação de Deus, como todo o restante do Novo Testamento. Nós vemos como o desígnio de Deus é que o que fosse revelado, para não ser adulterado, ganhasse registro escrito. Lucas 1 diz assim, versículo 3, depois eu leio o 4, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los, ou portanto registrá-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estais informado. É como quem diz, tu já ouviste falar sobre estes fatos, mas para que se garanta a certeza das informações, eu os registrarei, eu os colocarei de forma escrita. Portanto, o próprio Lucas está admitindo que se alguma coisa fosse transmitida apenas de forma oral, sem obter registro, sem se tornar parte das Escrituras, seria adulterado ao longo do tempo, não seria repassado
com fidelidade. Portanto, o próprio Deus que inspirou Lucas a essa missão, a escrever, o orientou à escrita para que não houvesse adulteração. Por que digo isso? Porque a igreja romana sustentou e ainda sustenta que ao lado da Bíblia Sagrada há informações que os apóstolos teriam transmitido oralmente e que foram guardadas por bispos e retransmitidas aos bispos subsequentes, e que há, portanto, uma tradição oral ao lado das Escrituras. Na verdade, meus irmãos, este conceito de tradição que eles adotam é extremamente confuso, porque às vezes eles não reduzem tradição a essas coisas que eles imaginam que os apóstolos contaram e que não ganharam registro e que não foram escritas. Às vezes eles mencionam como parte da tradição o que os pais da igreja, os mestres da igreja antiga disseram. Muito do que eles chamam de tradição são coisas que se começou a pensar na Idade Média e que ninguém pensava antes. Inclusive um certo cardeal, o cardeal Newman, ele dizia que os dogmas se desenvolviam ao longo do tempo e que muita coisa poderia ser criada como dogma que não estava originalmente na Bíblia e nem tinha sido dito, pelo menos de modo explícito, pelos apóstolos. Então, quando se vê a tradição dessa maneira, ainda fica mais insegura, porque a tradição não seria só mais o que os apóstolos falaram e não escreveram, e que os bispos sabem porque ouviram de outros bispos anteriores, mas também o que os próprios bispos criaram e decidiram nos concílios, em desenvolvimentos teológicos posteriores. Mas aqui a Bíblia nos está assegurando, através de Lucas, que para que tenhamos certeza das coisas, era necessário que a revelação de Deus fosse escrita. Então nós não damos nenhum crédito a qualquer coisa que se imagine que os apóstolos possam ter dito e sido transmitido oralmente e que não consta nas Escrituras Sagradas, somente as Escrituras. Quando nós lemos os Evangelhos e a vida de Jesus, nós ficamos ainda mais assegurados de que só o que está na Escritura é confiável, porque toda a vida de Jesus narrada nos Evangelhos, seja Marcos, Lucas, João, Mateus, toda a vida de Jesus é emoldurada nas Escrituras. A Bíblia diz em Lucas que Jesus nasceu de uma virgem através da obra do Espírito Santo, mas é dito lá em Mateus que isso foi para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta Isaías: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será chamado Emanuel. Portanto, a concepção de Jesus, narrada nos Evangelhos, é imediatamente legitimada por uma escritura profética anterior, que falou que Jesus seria concebido de maneira sobrenatural. Os magos que viram a estrela foram por ela guiados até Jerusalém. Lá eles não viam mais a estrela, e eles procuraram Herodes, que procurou os sacerdotes, para saber pelas profecias do Velho Testamento onde o Messias haveria de nascer. E os sacerdotes, baseados no livro do profeta Miqueias, disseram que seria em Belém. Portanto, não apenas a concepção, o lugar de nascimento de Jesus foi descrito. Jesus, ele, com seus pais, é levado ao Egito, quando Herodes começa a matar as crianças para chegar ao Messias. E a Bíblia Sagrada diz que esta matança foi para que se cumprisse uma escritura, a ida de Jesus ao Egito para que se cumprisse outra escritura com seus pais. Quando Jesus volta, ele é criado em Nazaré. Curiosamente, isso para alguns foi um grande obstáculo, porque
As pessoas, quando Jesus cresceu, ignorantes de que ele havia nascido em Belém, pensavam que ele era originário de Nazaré e diziam que de Nazaré nunca veio profeta, nunca veio ninguém especial. Mas a Bíblia diz que ele cresceu em Nazaré e foi chamado de Nazareno para que se cumprisse a Escritura. Essa parte seria mais difícil, não vemos nenhuma escritura explícita no Velho Testamento que diga que Jesus iria ser chamado de Nazareno, mas nós temos inúmeras escrituras em Isaías, Zacarias, que dizem que Jesus seria chamado de raiz, a raiz de Davi, uma raiz que brota em terra seca, e o nome Nazaré é derivado de raiz. Por isso, Jesus viveu a infância em Nazaré, para ser chamado de Nazareno, uma expressão que designa raiz, que era a expressão designada pelos profetas para se referir ao Messias, ao Salvador, a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Jesus é batizado no Jordão por João Batista. João Batista uma vez foi indagado sobre quem ele era, e para explicar quem ele era, ele citou o profeta Isaías. Ele disse: eu sou aquele de quem fala as Escrituras, a voz do que clama no deserto. O precursor de Jesus também é mencionado nas profecias. Jesus é batizado. Jesus, no início do seu ministério, entra numa sinagoga, conforme Lucas capítulo 4, e ele lê uma profecia de Isaías, que está no capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, pôr em libertação os oprimidos, os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus lê lá todo o texto, entrega o rolo de volta onde estava a passagem, e Jesus diz: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta profecia, indicando que naquele momento estava iniciado o seu ministério, cujos detalhes estavam mencionados pelo profeta Isaías nas Escrituras Sagradas, inclusive os tipos de milagres que ele ia fazer: abrir os olhos dos cegos, libertar os oprimidos. Jesus, meus amados irmãos, sempre que argumentava, citava as Escrituras. Se houvesse outra autoridade concorrente, outra fonte de revelação aceitável que não as Escrituras, Jesus a teria citado. Mas diante das tentações de Satanás no deserto, Jesus sempre responde: está escrito. Está escrito, nem só de pão vive o homem. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Quando os fariseus, doutores da lei, vinham pôr Jesus à prova, fazendo perguntas difíceis, Jesus dizia: não lestes nas Escrituras? Não lestes nas Escrituras? Em João 10, Jesus diz assim aos seus ouvintes: a Escritura não pode falhar. Como quem diz: o que não está na Escritura, o que não está dentro da Escritura pode falhar, mas as Escrituras não podem falhar. E cita um texto como o seu grande argumento. Portanto, a vida de Jesus está toda emoldurada nas Escrituras. Você vai lendo a narrativa e vai se dizendo: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi predito pelo profeta. A traição de Judas Iscariotes foi predita no Velho Testamento. Aquele que põe a mão no prato comigo, esse é o que me trai. Portanto, nós temos o cumprimento de tudo. Na morte de Jesus, nós vemos como o cumprimento é detalhado. Veja o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo de número 19. Recentemente eu preguei sobre isso aqui. João 19 diz assim, no versículo 28: depois disto, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede.
A crucificação de Jesus foi profetizada no livro de Salmos. É dito lá que suas mãos e pés seriam traspassados. E é dito que ele na cruz teria sede. Então Jesus disse, vendo que tudo já estava de acordo com a Escritura cumprido, Jesus disse: falta aí uma coisa, eu afirmar que tenho sede. Ele disse: tenho sede. Lhe deram lá uma mistura, e ao tomar dessa mistura, Jesus deu o brado do versículo 30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando foram retirar Jesus e os que foram crucificados da cruz, quebraram as pernas a um malfeitor, quebraram ao outro, as pernas de Jesus não foram quebradas. E aí a Bíblia diz: para que se cumprisse o que estava predito no livro de Salmos, que suas pernas não seriam quebradas, e no rito da Páscoa, onde o cordeiro não poderia ter as suas pernas quebradas. Vem então um soldado e confere que se ele está morto de outra maneira, sem ser quebrando suas pernas, fere com uma lança ao seu lado. Aí quando fere no lado, a Bíblia diz: para que se cumprisse a Escritura, que diz, e novamente outra Escritura, verão aquele a quem traspassaram, que está lá no livro do profeta Zacarias. A vida de Jesus é toda emoldurada nas Sagradas Escrituras, está toda dentro da Bíblia Sagrada. Quando Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia, ele aparece aos discípulos de Emaús, que eram discípulos dele, de Jesus, mas que haviam ficado desanimados com sua morte e não lembraram da promessa de sua ressurreição. Ao aparecer a eles, Jesus lhes cita as Escrituras. Em vez de Jesus dizer: eu estou aqui, para que eles vissem logo, Jesus cita as Escrituras que falavam acerca de sua ressurreição. E temos o seguinte, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, veja o que Jesus disse para os discípulos de Emaús, a partir do verso 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Note, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E é interessante que a Bíblia diz aqui no versículo 31, abriram-se-lhe daquelas pessoas que o estavam ouvindo, mas que não o reconheceram ressurreto, apenas estavam ouvindo a exposição dele das Escrituras sobre sua própria ressurreição, e abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Jesus quis ser crido, não pelo testemunho empírico de sua presença. Ele podia ter dito: olhem para mim, sou eu aqui. Jesus citou as Escrituras, e quando eles resolveram ter a conferição empírica de que era Jesus mesmo, ele desapareceu. Mas eles disseram: era ele. Porque não apenas ele nos explicou as Escrituras, mas porque as Escrituras ardiam em nosso coração. O Espírito Santo dá testemunho da veracidade das Escrituras nos nossos corações. Mais adiante, Jesus aparece aos apóstolos em Lucas ainda 24, e veja o que nós temos. Lucas 24, a partir do 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O apóstolo Paulo diz o seguinte na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, veja como tudo na vida de Jesus era emoldurado nas Escrituras. 1 aos Coríntios 15, Paulo diz assim, a partir do verso 3:
porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, toda a vida de Jesus é certificada pelas Escrituras Sagradas. Os próprios argumentos de Jesus contra Satanás na tentação, contra os que queriam colocá-lo em contradição, sempre era um argumento que apelava à autoridade das Sagradas Escrituras. Nós não vemos outra referência, nós não vemos outra fonte, nós não vemos outra base de autoridade. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João, ao final do seu evangelho, disse: estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, é claro, meus irmãos, que só a Escritura é confiável. Se algo não consta na Bíblia, nós não aceitaremos. Se algo não é apresentado na Escritura, para nós não deve ser objeto de fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus que está na Escritura Sagrada. Agora veja o que a Bíblia diz em Lucas. Lucas é a nossa referência nessa noite. Lucas andou com o apóstolo Paulo, além de ter consultado os apóstolos que conviveram com Jesus, ele andou com o apóstolo Paulo. Ele não era um apóstolo, mas Deus lhe deu inspiração para registrar informações que ele aprendeu com apóstolos. De fato, os apóstolos eram os órgãos da revelação. Lucas, que não era apóstolo, escrevia o que ouvia dos apóstolos, e o Espírito Santo lhe dava a inspiração para não cometer falhas na narrativa. Aqui em Lucas, vamos ver no capítulo de número 9, a experiência da transfiguração. Lucas 9, a partir do versículo de número 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Vejam bem, as 2 grandes personalidades do Velho Testamento foram Moisés e Elias. Moisés foi aquele por intermédio de quem Deus revelou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés foi o instrumento que Deus usou para libertar a nação de Israel do jugo de escravidão do Egito. Foi Moisés que constituiu aquele povo com uma identidade no deserto para entrar na terra prometida. Moisés foi quem recebeu as tábuas da lei,
e quem instruiu o povo na aliança que Deus com o povo celebrara. Moisés foi chamado na Bíblia de um homem mais manso da terra. Portanto, era uma pessoa extremamente disciplinada quanto ao seu temperamento. Moisés, meus amados irmãos, diz a Bíblia, falava com Deus face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Quando Moisés morreu, ele foi levado por Deus ao monte, Deus o chamou ao monte, ele subiu, de lá ele avistou a terra prometida, e ele morreu de uma maneira privilegiada, de forma indolor. E quando Moisés morreu, o seu corpo depois foi levado ao céu para ter uma missão futura. Por isso que a Bíblia diz que o corpo dele nunca foi encontrado, por isso que Judas, que não é o Iscariotes, diz na epístola de Judas que o arcanjo Miguel disputou com Satanás pelo corpo de Moisés para levar ao céu. Note, Moisés era a grande referência no Velho Testamento. Moisés, que fora tão usado por Deus, o grande órgão da revelação, porquanto por ele foi dada a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, a que os profetas seguintes sempre estavam fazendo referência. Moisés teve um privilégio na sua morte e foi chamado de um homem mais manso da terra. Era um homem santo, como alguém costuma dizer no nosso tempo. O outro mencionado é Elias. Elias, irmãos, fez por sua palavra e oração que chuva viesse, quando muito tempo havia passado sem chuva, porque pela palavra profética dele, chuva não deveria vir, e a nação ficou muito tempo sem chuva, porque ele chegou lá e pela palavra de Deus disse que isto aconteceria. Depois ele orou, em tempo posterior a chuva veio, desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo e disse que o verdadeiro Deus, ao ser invocado, mande fogo do céu. Os profetas de Baal oraram muito tempo, se penitenciaram, nada aconteceu. Elias só disse assim em sua oração: se eu sou servo de Deus, desce fogo do céu. E fogo desceu do céu naquele momento. Houve tantos milagres em Israel nos dias do profeta Elias, que as pessoas chamavam o Deus verdadeiro de Deus de Elias. Onde está o Deus de Elias? Era a expressão. O Velho Testamento compôs de 2 partes, a lei e os profetas. Moisés é o representante da lei, Elias o representante máximo dos profetas. Estes 2 homens têm uma importância enorme na história bíblica. Como eu disse, Moisés morreu de forma privilegiada, indolor, seu corpo foi levado depois de ele morrer. Inclusive, Elias nem morreu. Elias foi levado ao céu num redemoinho, aparecendo inclusive anjos, carros de fogo. Ele foi levado ao céu. Eles foram levados ao céu, no caso Elias sem morrer e Moisés indo seu espírito primeiro, depois o seu corpo, para que este momento aqui narrado no episódio da transfiguração acontecesse. Quando Moisés apareceu ali no monte onde Jesus transfigurou, ele estava com o corpo dele que foi levado a ele. Ninguém diga que ali foi uma sessão espírita, porque Elias estava com o seu corpo e Moisés também estava com o corpo que foi levado ao céu posteriormente à sua morte. Moisés e Elias apareceram ali a Jesus para fortalecê-lo para a sua morte que ia acontecer em Jerusalém. Jesus transfigurou, o seu rosto resplandeceu, suas vestes se tornaram brancas, luz por todo lado, mas Moisés e Elias também estavam cheios da glória de Deus.
E então Pedro, vendo aquilo ali, imaginou colocar Moisés e Elias ao lado de Jesus, como se pudessem os três estar nivelados, ou pelo menos Moisés e Elias devessem estar como assistentes de Jesus. Pedro, sonolento, diz: Senhor, bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, uma para ti. A Bíblia diz que ele não sabia o que dizia, indicando que estava errado o que ele falava. E uma nuvem gloriosa passou, e a voz de Deus ressaltou a exclusividade do Filho. Deus disse: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Quando a nuvem passou, eles caíram por terra temerosos. Quando ela passou e eles levantaram os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus. Jesus achado só Jesus. Meus irmãos, nós não somos salvos por Jesus, Moisés e Elias. Nós não somos salvos por Jesus assistido por Moisés e Elias. Nós somos salvos só através de Jesus. E de igual modo no Novo Testamento, nós não somos salvos por Jesus com a assistência do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, de Maria, de José. Nós somos salvos tão somente por Jesus. Quando as pessoas querem colocar Jesus ao lado de outros, invocar Jesus e invocar outros, colocar-se de joelho diante de Jesus e diante da imagem de outros, meus amados irmãos, estão cometendo o erro de Pedro. A nuvem luminosa deve passar diante destes, para eles entenderem que não deve restar ninguém, mas somente Jesus. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim, ele é o autor e consumador da nossa fé. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, diz Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Em Atos 4:12, Pedro diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. João diz na sua primeira epístola, capítulo 2, verso de número 1, que nós temos um só advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Em Hebreus 8:1, Paulo diz que nós temos apenas um sumo sacerdote tal, que se assenta à direita da majestade de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nunca disse: ide aquele outro. Jesus sempre disse: vinde a mim. Ele nunca prometeu resolver pela metade com ele para outro complementar. Ele dizia: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, note como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A mulher samaritana, ele disse: mulher, se tu conheceres o dom de Deus, e quem sou eu que fala contigo? Tu me pedirias, eu te daria água viva. Não precisa conhecer a outro, mas conhecer Jesus e qual é o dom de Deus que vem através dele. Ele é o único e todo suficiente Salvador. Quando alguns começaram a dizer em Corinto, como se fosse um grupinho: eu sou de Paulo, Paulo diz: pare com isso. Vocês não foram batizados em meu nome, mas confessando o nome de Jesus. Eu não fui crucificado por vocês. Paulo diz: nada quis saber entre vós senão Cristo e este crucificado. Não anunciamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor. Jesus naquela cruz fez um sacrifício perfeito e completo. Ele disse: Pai, está consumado. Ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. Ele foi moído e traspassado por nossas transgressões e iniquidades, e ali fez um sacrifício que é de uma vez para sempre, o justo morrendo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O seu sangue nos purifica de todo o pecado.
Não é a um pastor ou sacerdote que você deve recorrer em um confessionário para obter perdão para a sua alma. Não é a um rito batismal que você deve recorrer para tornar-se um filho, uma filha de Deus. Não é ingerindo uma hóstia que você vai colocar Jesus dentro do seu corpo e do seu coração. Não é através dos serviços da igreja, dos sacramentos que Jesus instituiu para serem símbolo e celebração. A ceia do Senhor é lembrança e memorial, fazer isto em memória de mim. O batismo é um testemunho de arrependimento, é para o que se arrependeu e por Cristo vai receber a remissão de pecados nele, não na água do batismo. Portanto, nós não somos salvos pela mediação da instituição, pela eficácia de um rito. Nós não somos salvos, irmãos, pela intercessão daqueles que já partiram. Os que serviram a Deus nessa vida e partiram estão no céu em descanso, não em aflição, vendo as dificuldades que se passam aqui na terra. Eles não são dotados de onisciência para saber o que acontece simultaneamente no Brasil, nos Estados Unidos. Eles não podem sequer cooperar com Jesus, porque a Bíblia diz em Hebreus 7:25 que Jesus vive sempre, uma referência à sua ressurreição, para interceder por aqueles que nele creem. Ele está ressuscitado para não parar de interceder. Ele não precisa que ninguém o estimule, ele não precisa que ninguém lhe dê conhecimento do que se passa, ele não precisa que ninguém o predisponha para conosco. Ele vive sempre para interceder por nós. Ele já nos amou tanto que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Ninguém precisa estimulá-lo a nos ouvir, ninguém precisa incentivá-lo a nos levar em conta. Ele vive sempre para interceder por aqueles que nele creem. Jesus disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Só Jesus, só a Escritura, e a Escritura só aponta para Jesus Cristo, o único e todo suficiente Salvador. Nós cremos nele como nosso Salvador porque ele levou os nossos pecados na cruz, porque ele pagou o resgate, porque ele pagou o preço da redenção, porque ele verteu o seu sangue justo para expiar a culpa dos injustos, porque ele ressuscitou para nos receber, para nos abrigar, para ser aquele que nos protege, nos garante vitória no caminho do céu. E por último, irmãos, só a fé. E veja aqui em Lucas, eu vou voltar para o texto que eu li no princípio, Lucas, capítulo de número 8. Lucas 8. A partir do verso 40, eu vou ler primeiro aqui, do 40 ao 42. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Jesus estava indo na casa de Jairo para ver a filha de Jairo, estava muito doente. No caminho ele cura, inclusive a mulher que tinha um sangramento, mas aí, devido à demora para chegar até lá, acontece isso. Versículo 49: e estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Quer dizer, não adianta ele ir lá para curar, ela já morreu. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Para Jesus não importa se está enfermo ou já morreu, irmãos. O poder dele acalma ventos e mares.
traz os mortos à vida e cura os enfermos. E Jesus ressuscitou a esta jovem na história. Mas eu quero que você preste atenção a este momento. Quando a notícia chega para Jairo, não adianta, está morta. Poderia muito bem ser a notícia sobre nós, porque quando o pecado entrou no mundo pela transgressão de Adão, entrou como um veneno inoculado na raça humana, corrompeu toda a raça humana, de maneira que o salmista Davi disse: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Jó, no livro de Jó, é dito: quem do impuro pode tirar o puro? Em Romanos 3, Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo, nem um sequer. Se Deus é santo, se a lei de Deus é irretratável, se a sentença do transgressor é a morte, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, não é só a morte física, é a morte eterna, no inferno, no exílio, separação de Deus. Então, meus irmãos, não havia mais escapatória para nós. Nós não estávamos só doentes, nós estávamos mortos. Paulo diz em Efésios 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos, não havia solução para nós, não havia salvação para nós, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus disse: eu não vim para ser servido, vocês não têm nada a me oferecer, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para reverter o quadro. Na parábola, meus irmãos, lá do filho pródigo, quando o filho pródigo volta a casa e obtém reconciliação, ele nunca imaginava que seria recebido como filho, imaginava ser recebido como um empregado. Naquele momento, o pai dele que o recebe diz: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Estando mortos em delitos e pecados, nós não temos nada a oferecer. Nossas obras estão maculadas, nossas obras estão manchadas pelo nosso pecado. Nós cumulamos com o nosso altruísmo, o nosso egoísmo, com as nossas ações de benevolência, a nossa soberba. Tudo em nós está poluído, manchado. Jesus disse: o que tem contaminado o homem não é o que entra nele, é o que sai dele. Nós temos tido um coração que não está perfeito com Deus. Não poderíamos nos salvar a nós mesmos, mas Jesus levou os nossos pecados e morreu naquela cruz, para que crendo nele sejamos salvos. Aleluia! Meus irmãos, para que crendo nele sejamos salvos. A fé é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, é só você observar. Tem muitas informações científicas, médicas, que você nunca testou pessoalmente, mas você acredita na competência e na autoridade do especialista pelos conhecimentos que tem. Tem coisas que você não sabe que são perigosas, mas você entende que são e busca proteção no seu pai, porque você confia no seu pai, porque o seu pai ama você, pois Jesus tem competência e tem amor. Aleluia!
Ele é aquele que sabe todas as coisas, e Ele é aquele que nos amou e com o seu sangue buscou redenção para as nossas vidas. Mas é preciso crer. Chegaram para Jairo e disseram: não tem jeito, tua filha está morta. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e será salva. Tu não pode fazer mais nada, não pode dar mais medicamento. Está enferma? Não, está morta. Enquanto estava enferma, eu podia ir lá e tu dar um remédio, querendo somar as duas coisas, mas agora não dá, está morta. Só te resta uma coisa: crer, e crer somente. Crê é o que Jesus diz. Confia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Uma das expressões mais usadas por Jesus foi: a tua fé te salvou, vai em paz. Um paralítico foi descido do teto pelos seus amigos, que destelharam o teto e o baixaram em corda para ele estar diante de Jesus. Está lá em Lucas, no capítulo 5, quando Jesus está cara a cara com o paralítico. Jesus entende que o que o paralítico mais queria não era ser curado, era ser salvo. E a Bíblia diz: e Jesus, vendo a fé deles, disse: perdoado te são os teus pecados. Jesus nos salvou naquele mesmo instante. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, os dois zombavam, e um parou e se arrependeu, e naquele momento olhou para o outro e disse: para de praguejar, para de blasfemar, estamos aqui porque merecemos, ou seja, somos pecadores, somos transgressores. Se arrependeu dos seus pecados, e olhando para Jesus com fé, ele disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus entrou na casa de um fariseu. Uma mulher pecadora caiu aos seus pés, chorando, lavando seus pés com lágrimas, enxugando com os cabelos. O fariseu pensou consigo: se este homem fosse santo, profeta, sabia que esta mulher é uma mulher impura, uma mulher transgressora. Mas Jesus disse: olha, vê como ela me ama, porque a quem muito é perdoado, muito ama. E eu disse: perdoado te são os teus pecados, porque aquela mulher confiou em Jesus Cristo como Salvador. Em Lucas, no capítulo de número 18, Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu entrou no templo e disse em sua oração: eu dou graças a Deus porque eu não sou como este publicano, pecador, eu dou o dízimo de tudo que ganho, eu jejuo tantas vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o publicano que entrou no templo nem sequer se adiantava por vergonha, porque estava contrito pelos seus pecados. Ele não tinha nada de obras para falar com Deus. Ele batia no peito, ele baixava a cabeça e dizia: sê propício a mim, Senhor, que eu sou pecador. Jesus disse que o arrogante fariseu saiu daquele templo condenado, mas o publicano contrito, que buscou refúgio na misericórdia de Deus, saiu dali justificado. A fé, irmãos, é como estender da mão para receber uma dádiva. Ninguém parabeniza sua mão porque a estendeu para receber um presente. Se você tiver que parabenizar ou agradecer, é quem lhe deu o presente. A mão é só para trazer. Ninguém diz: o que matou a minha fome foi minha mão que trouxe o pão até a boca. Não foi o pão que você comeu que matou a fome. A mão foi só um instrumento. A fé é só um instrumento. A fé é o estender das mãos para receber a dádiva de Deus. A fé nos une a Cristo. Por isso, no livro de Atos, muitas vezes, quando a Bíblia fala de pessoas que criam, diz: e muitos se uniram ao Senhor. A fé se aproxima de Jesus, se abriga em Jesus. Uma das partes da Escritura que eu acho muito interessante para expor a fé de que eu estou falando, que não é só entender com a cabeça, é crer com o coração, não é apenas buscar algo de Cristo, é recebê-lo em nossas vidas para ser Senhor da nossa existência.
não é receber uma coisa e ir para casa, é se unir a Ele para sempre através da fé. É o texto de Hebreus capítulo de número 6. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 17, diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou explicar detalhadamente esta passagem. O verso 17 diz que Deus, querendo mostrar que a salvação que Ele prometeu aos que creem é segura, Ele que já tinha prometido, acrescentou juramento. E a Bíblia diz que Ele, não tendo ninguém maior do que Ele para jurar, jurou por Ele mesmo: eu vou salvar os que creem. Ele não somente prometeu salvar os que creem, Ele jurou fazê-lo. Aí a Bíblia diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, a promessa e o juramento. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu e jurou, e Ele não pode mentir em nenhuma destas coisas. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós tenhamos uma firme consolação, uma firme segurança de que a salvação dele é real. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Tem uma tradução que, em vez de reter, mas é o mesmo sentido, mas melhora para o que eu vou dizer aqui, diz lançar mão. Note, crer em Jesus é tomá-lo como nosso refúgio. Ou seja, diante do juízo, Jesus é o meu refúgio. Diante da tempestade, Jesus é o meu refúgio, é a minha proteção, é a minha segurança. E a fé pela qual eu o tomo como meu refúgio é uma fé que é comparada a lançar mão de uma esperança proposta. A esperança proposta pela palavra de Deus, o modo de salvação por Cristo que a palavra de Deus está propondo, a Bíblia diz, é como um lançar mão. É como uma pessoa que está se afogando e segura na boia que foi lançada, e segura na proteção. A fé salvadora, irmãos, é esta fé que grita por socorro, que se agarra a Cristo como aquela mulher se agarrou aos pés do Senhor. É esta fé que faz com que uma pessoa destelhe uma casa só para estar frente a frente com Jesus. É como a fé de Jairo, que continuou caminhando com Jesus, mesmo sabendo que sua filha estava morta. Crê somente. Aleluia. Essa salvação é como uma âncora na alma, uma âncora segura um navio. Aleluia! E a âncora vai até o interior do véu que está lá no céu, onde Jesus Cristo está, como sumo sacerdote, como nosso precursor, como nosso único e todo suficiente Salvador. Através destas promessas, venha Jesus, tome-o como refúgio, lance mão da esperança proposta, arrependa-se dos seus pecados e olhe para aquele que na cruz morreu por você e está vivo, caia aos seus pés, receba-o como Salvador nessa noite. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso eterno Pai, que o teu Santo Espírito, meu Deus, o Consolador, que ele possa agir neste lugar e nos corações, através da palavra, através do Evangelho, Senhor, que mentes sejam esclarecidas e corações se abram,
Que pessoas venham a Cristo, meu Deus, sabedoras de que só nele podem se refugiar. Que, meu Deus, não confiem em si mesmas, em seus méritos, mas creiam somente. Entreguem a vida a Cristo e creiam que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai mudar o nosso coração, vai perdoar os pecados. Faz isso nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Eu pergunto, se há alguém aqui que diz: pastor, eu entendi a palavra de Deus, eu compreendi o que Jesus Cristo fez por mim, a exclusividade dele como Salvador, eu quero tomar uma decisão, eu quero lançar mão da esperança que se me propõe na Escritura Sagrada. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Se você quer tomar esta decisão, levante a sua mão, como eu estou fazendo aqui, e nós vamos orar por você. As pessoas às vezes perguntam: por que os crentes perguntam, querem saber se a pessoa vai tomar uma decisão? Porque é uma prova de que a sua fé é suficiente para não se envergonhar dele. Aquela mulher não queria nem saber do fariseu do lado, ela caiu nos pés de Jesus em prantos. Aquele paralítico que desceu naquela cama, ele não quis nem saber o que iam pensar daquela esquisitice. Os amigos lá tudo descendo a cama em corda para ele estar diante de Jesus. Quando disseram para Jairo: tua filha está morta, não adianta, Jesus crê somente, Lázaro continuou aí. Muita gente dizendo: que louco, olha aí. Jairo foi. Jesus dizia a um Pedro que estava pescando: vem, segue-me. E os outros pescadores ficavam tudo vendo Pedro tomar aquela decisão. Se a sua fé não for suficiente para você deixar todas as coisas, as intimidações de lado, ela não é a fé que se agarra à promessa. Por isso que nós perguntamos: quem quer saber só de Jesus hoje, da sua salvação, quer recebê-lo como Salvador, levante sua mão, se você não tomou esta decisão, e nós iremos orar por você. Se houver alguém que quer entregar a vida a Cristo, faça como eu, levante sua mão, e eu quero orar junto com você a Deus. Se houver alguém, ouça a voz do Senhor, responda ao chamado que se faz em sua bendita palavra. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Se houver alguém que quer aceitar a Cristo, precisa se reconciliar com o Senhor, levante sua mão, ou saia do seu lugar logo e venha aqui à frente: pastor, estou aqui, eu quero isso a todo custo. Eu lembro-me de uma história que eu li uma vez num livro, que era de um sábio que estava tomando banho num rio, e um homem chegou e disse: olha, eu queria tanto encontrar a Deus, como eu faço? Aquele sábio pegou o homem pelos cabelos e mergulhou debaixo d'água, e o homem começou a se bater com falta de ar, se bateu até desfalecer. Aí ele puxou a cabeça do homem, o homem... E aquele homem disse: quando você desejar Deus como você desejou respirar, você vai encontrá-lo. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando a gente diz: eu quero Jesus, mas eu não quero me expor, eu quero Jesus só assim, continuando do mesmo jeito. Não, você ainda não o quer. Mas se você quiser, este é o dia, o lugar e a hora. É só você levantar a sua mão e nós iremos orar pela tua vida. Podeis assentar, irmãos, nessa noite.